Olá família, graça e paz, tudo bem? Eu sou o Wellington Santos e você está comigo aqui no Liber Media Brasil. E já sabem, né? Estamos aqui todos juntos, de segunda a sexta, estudando o livro de 1 Tessalonicenses. E eu sei que tem sido uma bênção na sua vida, uma ferramenta de Deus para o teu crescimento individual, o teu crescimento como cristão, como cidadão. E eu espero que você realmente esteja sempre comigo aqui, porque eu além de me esforçar muito para trazer esse conteúdo para você, eu o faço com muita alegria. Porque eu quero que a Igreja de Cristo, né, que as pessoas possam ter o pleno conhecimento da palavra e tenha nela a sua alcance através da palavra aquilo que elas tanto esperam, tanto desejam, né? A presença de Deus, a glória de Deus, a sabedoria, o conhecimento. Enfim, eu não quero ninguém para trás, eu quero que todo mundo esteja à frente, aí, segundo o seu caminho, crendo que Deus está preparando nesses dias uma geração bíblica, né, uma reforma, que nós precisamos de uma reforma bíblica, né, onde as pessoas entendem a importância dela, sabem que ela é para nós o nosso norte, enfim, fazem de tudo para estudar a palavra de Deus. Bom, antes da gente começar o estudo, eu quero pedir para você, por favor, gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Se você não fizer isso, o que acontece? Pode ser que o YouTube não entregue esse material para mais pessoas, então, por favor, comente aqui embaixo também, se você tem alguma dúvida, traga aí o teu questionamento, se você, de repente, um ponto de vista da qual você não concordou, coloca aí, eu vou me esforçar para poder, obviamente eu não sei de todas as coisas, talvez você traga algo que vai agregar ainda mais valor a esse material, a esse estudo, mas coloque aí, não tenha vergonha, tá bom? Então, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Bom, vamos lá. Nós falamos na segunda-feira, né, para quem está assistindo essa aula na quarta, na segunda-feira, um olhar sobre o apostolado um olhar sobre o apostolado de Paulo como uma mãe amorosa, tá? E depois, na terça-feira, nós falamos do apostolado deste homem, né, de Paulo, como um pai responsável, né, um pai que, até a palavra aqui, deixa eu ver, um pai exemplar. Então, uma mãe amorosa e também a figura de um pai exemplar. E hoje, nos versículos 13 ao 20, nós vamos falar desse apóstolo Paulo como um pastor amoroso, né? Qual é o papel do pastor? Como que eu aprendo o pastoreio olhando e observando aquilo que o apóstolo Paulo está fazendo? Então, acompanha comigo hoje do versículo 13 ao versículo 20. E eu sei que vai ser muito bom para todos nós, beleza? Então vamos lá, diz assim, ó. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus, em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios, e estes sejam salvos. Dessa forma vão sempre completando a medida dos seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo o quis. E não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Preste atenção nisso aqui agora. Não são vocês? Quem são vocês? O que vocês são para o apóstolo Paulo? Alegria ou a coroa em quem eles se gloriam perante Jesus? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Amém? Então vamos falar um pouco hoje sobre esse pastoreado, né, que é uma mistura de sentimentos, de alegria, de lágrimas, de conquista, de sofrimento, né? O pastor é aquele que participa nas derrotas,
e também nas perdas das pessoas. Ele celebra o nascimento e chora com o luto. Ele vai a uma festa, comemorar um casamento, celebrar um casamento, e talvez no mesmo dia ele tenha também que fazer um velório. Você imagina a vida do pastor. Você acha que pastor é a coisa mais fácil do mundo? Não, pastor é muito fácil. Ser pastor é moleza, é só pregar, pegar uma palavra, pregar, fazer um esboço, que não é nada fácil. Você precisa de inspiração, de estudo, de uma clareza, de um direcionamento da parte de Deus. Vai vendo aí, você pensa que é muito fácil ser pastor. E aí você marca visita, você imagina você tendo que se arrumar para fazer um velório e depois você tem que celebrar um casamento. Ou o inverso. Entende o que eu estou falando? Aí você imagina se nesse velório é o velório de uma pessoa da igreja, uma criança, né, que muitas vezes mexe muito com a gente, e de repente você vai ter que celebrar uma família nova, um casamento novo, uma família nova surgindo. Então isso é o que acontece no universo do pastoreio. Eu sou novo em todas essas questões. Eu tenho mais ou menos entre 13 e 14 anos pastoreando. Então, nesse período todo, obviamente, eu aprendi muito. Eu aprendi muitas coisas. Eu tive muitos picos de alegria, de tristeza, de solidão, de estar muito bem acompanhado, de alcançar um sucesso, de repente você não estar mais ali naquele patamar, né, de você estar numa festa, de você fazer um velório. Tudo isso já aconteceu comigo. Nada disso é novidade. Mas um pastor precisa estar preparado. Warren Wiersbe, ele fala sobre 3 recursos divinos que temos nos tempos de sofrimento e perseguição. A palavra de Deus dentro de nós, o povo de Deus ao redor de nós e a glória de Deus diante de nós. Então a gente vai entender cada uma dessas figuras aqui. A palavra de Deus dentro de nós. Vamos lá, no versículo 13, ele fala, né? Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem a nossa parte a palavra de Deus, tá? Da pregação da mensagem, Paulo se volta para o recebimento dessa palavra e encontra razão para dar graças a Deus pela resposta positiva daquela igreja. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele pregava a palavra de Deus e aquelas pessoas recebiam aquela palavra e viviam aquela palavra. Amém? Então eles trabalhavam com que aquela palavra pudesse ser vivida. E olha que grande coisa é essa. Imagina, você traz um sermão no domingo e ali as pessoas começam a dar resultado diante daquela palavra de Deus que você trouxe para elas. Uma vez eu estava falando, eu lembro que no início da minha caminhada como pastor, eu era pastor de jovens e eu trouxe uma palavra sobre relacionamento. Eu não lembro muito bem o que eu estava falando ali naquele dia, mas era uma palavra muito forte sobre relacionamento e tal, sobre namoro. E quando termina o culto, eu estou em casa, bate alguém na minha porta, desesperado, e essa pessoa estava no culto. E ela fala exatamente da luta que ela estava vivendo, o desespero, querendo se matar, querendo dar fim à vida dela, diante da solução que eu tinha dado na palavra. E eu lembro de eu ter sentado com essa pessoa e falado, cara, você não estava no culto? Estava. E eu falei exatamente o que você precisa ouvir agora. Como é que eu vou repetir mais uma vez aquilo que eu trouxe no culto? Entende o que eu estou falando? Então, muitas vezes a gente traz uma palavra, traz uma direção de Deus, e às vezes as pessoas estão desconectadas. E naquela época não tinha nem esse movimento todo de celular, rede social, né, de estar conectado toda hora. Mas onde é que a pessoa estava com a cabeça que não prestou atenção naquilo que o pastor da igreja estava trazendo? E aí volta para casa, começa a encontrar um monte de luta, dificuldade, vai para a casa do pastor para pedir o conselho daquilo que o pastor tinha pregado 2 horas antes. Entende? Então, assim, isso acontece na vida do pastor. Isso acontece. Falar que não acontece, que, não é bem assim, na minha igreja eu prego e todo mundo vive a palavra, não, isso não acontece. É muito difícil acontecer. Eu acho que não existe uma igreja assim. E se tem, glória a Deus por isso, é uma igreja totalmente madura na fé. Amém? Então a igreja de Tessalônica recebeu a palavra de Deus como palavra de Deus. Eles a tiveram em alta conta. A palavra tornou-se de fato para eles a única regra de fé e prática. Ou seja, o que nós precisamos viver é aquilo que está escrito na Bíblia, então nós vamos viver aquilo que está escrito na Bíblia. O que nós vamos viver é aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que eu vi hoje, então eu preciso viver dessa forma. Hoje, eu vi um vídeo de um padre falando que os protestantes, a vida deles é pautada, olha isso, a vida deles é pautada na Bíblia.
e ela não pode ser 100% pautada na Bíblia. Como assim, gente? Como assim? Como é que uma pessoa pode, um líder espiritual pode dizer para a sua congregação que a nossa vida como igreja, como cristão, não pode ser pautada na palavra? A minha vida precisa estar totalmente pautada na palavra. Totalmente. Se você quer ser um cristão, você precisa ter... Ah, Wellington, mas eu tô vendo pessoas aí que estão criando uma nova versão. Uma Bíblia onde existe a inclusão, existe o apoio ao uso de drogas. Tem gente que inventa a Bíblia para tudo, mas isso não está na palavra. Porém, existem pessoas que vão fazer de tudo para encontrar algum meio. Né? Uma vez eu estava... Mais uma coisa que o pastor ouve, né? Uma vez eu estava numa reunião em casa, né? Uma célula, e no final do culto, no final da célula, a pessoa me procurou e falou: poxa, pastor, deixa eu te perguntar, tem um amigo meu que ele fala que Deus ele liberou o uso da maconha, né? A gente pode fumar maconha. Eu falei: como assim? Eu nunca vi isso na minha Bíblia. Na minha Bíblia não tem isso. Qual a Bíblia que tem a versão dele? Ele falou: não, quando fala que Deus criou as ervas. Então, a gente pode fumar a erva. Eu falei: pô, meu Deus do céu, essa era uma coisa nova para mim, né? Eu estava novo também na minha jornada. Eu falei: cara, que absurdo. As pessoas inventam cada coisa para justificar os seus erros. Mas não é isso que a palavra de Deus nos mostra, amém? A palavra nos Deus ela é a correção muitas vezes para que a gente possa aprumar, possa colocar no caminho certo. E aquela igreja de Tessalônica, graças a Deus, eles estavam ouvindo a palavra, estavam vivendo aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando. Amém? A mesma palavra que os salva, né, a gente viu lá no capítulo 1, no versículo 6, os capacita também a viver vitoriosamente em Cristo, mesmo em meio às perseguições. Tá? A igreja contemporânea precisa resgatar o glorioso significado e valor da palavra. Precisamos não somente conhecê-la, mas também obedecê-la. Amém? Então, o que acontecia aqui? Por que a Bíblia é importante? Porque ela vai mostrar pra gente que, igual eu falei aqui, né? Que a gente vai ter momento em que a gente vai viver de glória em glória, vitória em vitória, não vai ter perseguição, vai ser momentos de grande avivamento na nossa vida particular. Eu vou alcançar, vou chegar nos meus sonhos, mas ela também mostra como nós devemos nos portar diante das perseguições, porque elas vão acontecer. Não pense que as perseguições não vão acontecer. Não pense que a tribulação vai nos deixar livre. Não pense que ficaremos livres na tribulação. Não pense. A palavra de Deus ela nos ensina em como viver diante das tribulações, seja ela qual for. A tribulação pessoal ou a grande tribulação. Ela nos ensina a como viver, como nos portar mediante essas perseguições. Amém? Então Deus ele vai estar conosco na alegria e Ele também vai estar conosco na tristeza. Ele está comigo quando a gente é fiel a eles, e Ele está com a gente quando a gente está pecando, a gente está errando, a gente está tropeçando. Amém? Então Ele está conosco. Agora, se a gente expelir, não quiser mais a presença de Deus, isso é uma decisão sua. Agora, enquanto eu tiver no meu coração, poxa, eu errei, eu vacilei, eu quero me consertar, vou pedir perdão a Deus, eu me arrependo pelas minhas falhas, a palavra de Deus, ela nos mostra, e ela tem milhares de exemplos, ou centenas de exemplos, que comprovam isso, de pessoas que erraram e se consertaram. Amém? De pessoas que viveram na perseguição, viveram diante a tribulação. Então, isso que eu falei para vocês, né? Paulo acaba destacando 3 coisas importantes que aconteciam ali. Eles apreciavam a palavra, tá? Do versículo 13 ainda diz assim, ó, vocês a aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente como a palavra de Deus. Então eles apreciaram a palavra, eles não somente receberam como palavras de homem, mas eles viram que ela era uma palavra dedicada a Deus, era uma palavra de Deus para eles. Amém? A Bíblia ela é a palavra revelada e escrita de Deus, ela é infalível, inerrante e suficiente para todos nós. Amém, gente? Ela é melhor do que o melhor dos alimentos. Lá em Salmos capítulo 19, versículo 10, olha o que diz. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos, como que se regozija com grandes riquezas. Amém? A palavra de Deus ela é mais preciosa do que a melhor das riquezas. Né? Salmo 119, no versículo 14, diz assim, ó,
Aliás, Salmo 19, versículo 10, diz assim, ó, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces que o mel, do que as gotas do favo. E aí, mais preciosa que as riquezas. Salmo 119, do versículo 14, diz assim, ó, regozijo-me em sentir os teus testemunhos, como que se regozija com as grandes riquezas. E continua, para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e de ouro. Salmo 119, versículo 127. Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. E Salmo 119, versículo 162 diz, eu me regozijo na tua presença, como alguém que encontra grandes despojos. Olha aqui, nós estamos vendo lá em Salmos, o salmista dizendo para nós quão preciosa é a palavra de Deus. Como é que eu não vou pautar a minha vida? E olha que lá naquela época o salmista está falando das leis do Senhor, dos mandamentos de Deus. Se lá naquela época ele se regozijava e tinha que ter a vida direcionada e apontada para a lei, para os mandamentos, você imagina nós no tempo presente, que temos, depois desse salmista, nós temos uma série de histórias contadas e narradas na Bíblia que nos traz luz em como a gente vai viver e como a gente deve viver. Amém? Vocês conseguiram compreender? Então, eles apreciavam a palavra. Segundo, eles se apropriaram da palavra. A palavra acolheram, usada por Paulo, significa mais do que ouvir. Significa ouvir com o coração e internalizar a palavra. Ou seja, é estar com aquela palavra dentro do teu coração e falar, cara, eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Eu quero viver dias extraordinários. Eu quero viver dias conectados com a presença de Deus. Eu quero viver dias onde eu estarei próximo de Jesus, próximo do Pai. E você se conecta a ela. Amém? Então, é ouvir a palavra e levar a sério a palavra. Não é só ouvir a palavra, é levar a sério aquilo que você está ouvindo. Nesse tempo onde nós estamos vivendo, muitas igrejas têm substituído a palavra de Deus pelo entretenimento. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu vou ter muito cuidado com a forma que eu vou falar, para não parecer que eu estou sendo contrário a grandes movimentos que têm acontecido. Mas o culto, ele não é só música. O culto, ele não é só sensações. Um culto a Deus, ele não é só um momento onde eu vou entreter a minha alma. Eu já vi pessoas falando, nossa, esse culto não foi bom. Mas por que não foi bom? A palavra foi ruim? Não. A música não foi boa para mim. Eu fui lá, eu não gostei do tipo de música. Eu não gostei do tipo disso. Eu não gostei porque falou aquilo. Então, o culto, ele é muito além das nossas vontades. Amém? Ele vai muito além. Então, se ele tem a pregação, se ele tem a palavra, a menos que haja ali uma série de direcionamentos bíblicos errados, uma pregação de doutrina que não está na Bíblia, peso, beleza, concordo com você plenamente. Agora, quando há um ensino da palavra, um ensino sadio da palavra, então, meus amigos, deixa eu falar para você, você precisa se apropriar e viver aquilo que está sendo dito. E não somente aquilo que está sendo dito pelo teu pastor no domingo, ou no culto de quinta, ou no culto de quarta, mas é você também estudar essa palavra, como eu estou fazendo aqui com você todos os dias, de segunda a sexta, estudar a palavra, guardar no seu coração e passar a vivê-la. Amém? Muitos dos seus problemas poderiam ter sido evitados se você tivesse lido a palavra. Mas como você não leu, você não estudou, você não buscou nela a apropriação, a estar apropriado da palavra, então muitas vezes você se perde. Amém? Então, o culto a Deus não é entretenimento. Está ali para entreter ninguém. Amém? Está ali para direcionar, apontar as pessoas para Deus, desde o seu início até o fim. Até a pregação da palavra. Na verdade, mais importante é a pregação da palavra. Quando as pessoas usam o poder que ela tem para entreter as pessoas, para ser uma autoajuda. Não. A palavra de Deus, ela precisa entrar, cortar o que tem que cortar, machucar o que tem que machucar, mas ela também é um instrumento de cura, de transformação, de refrigério. Então a palavra de Deus, ela consegue alcançar todos os lugares na nossa vida. Amém? Então eles se apreciaram da palavra, eles se apropriaram da palavra. Olha só,
o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 2 e 3. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira no ouvido, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmo mestres. Juntarão para si mesmo mestres o quê? Mestres que vão dizer aquilo que eles querem ouvir. Ah, não, eu fumo maconha, eu cheiro, eu encho a cara e tem uma igreja, a minha igreja é contra. Ah, eu vou para uma igreja que é a favor. Ah, eu sou de uma igreja onde eu bato, arranho o meu marido, ou bato, espanco a minha esposa, e tem uma igreja que pode. Estou dizendo, tá? Não existe isso. Pelo menos eu acho. Esses dias eu vi um cara que se diz pastor, falando palavras, meu irmão, coisas inacreditáveis em cima do altar. Falando palavrão literalmente. Chamando, né, ele falando de mulheres que trabalham nas ruas, né, da prostituição, usando termos assim grosseiros que um adulto não consegue ouvir aquele negócio. Um adulto não consegue. Então, assim, uma pessoa, sei lá, a pessoa mais suja do mundo não consegue sentar num ambiente daquele e ouvir 10 palavras que aquele lobo fica falando ali naquele púlpito. Amém? Então, não há esperança para a igreja fora da palavra. Amém? Não há vida abundante para a igreja sem a palavra. Então, nós precisamos buscar na palavra de Deus aquilo que ela nos aponta a respeito da fé, do amor, da família, dos bens e de tudo aquilo que a gente precisa. Amém? A Bíblia, ela é para nós um manual de fé. Terceira coisa, eles aplicaram a palavra, lembra? Eles apreciaram a palavra, eles se apropriaram da palavra, ela é nossa, ela é minha. E aqui, por fim, eles aplicaram a palavra, eles usaram a palavra no seu dia a dia. Então, a palavra de Deus estava operando eficazmente na vida daqueles cristãos. Então, houve aplicação da palavra. Eles ouviram a palavra, eles viveram aquela palavra para eles, eles ensinaram a palavra. Eles passaram a não somente praticar a palavra, mas ensinar as pessoas o que você precisa fazer. Não somente ler a palavra, não somente viver a palavra, mas também ensinar a palavra. Ensine a palavra. Para quem? Ué, mas eu não tenho chamado para ser pastor. Você não precisa ser pastor. Você não precisa. Basta um versículo, talvez, que ajudou a modificar a tua vida, pode ajudar a modificar a vida de muitas pessoas. Ensine aquilo que você aprendeu a viver. Amém? Não tenha medo. Então aqui são 3 coisas falando, né, de como nós precisamos conhecer essa palavra, tá? Apreciar, apropriar e aplicar, tá bom? Na nossa vida. Vamos para o segundo ponto aqui, né? Que foi o que a gente falou no início. A palavra de Deus dentro de nós. Lembra? William Wiersbe, ele falava sobre 3 recursos divinos que temos nos tempos de sofrimento e perseguição. A palavra de Deus dentro de nós, o povo de Deus ao redor de nós e a glória de Deus diante de nós. 3 coisas aqui. A primeira nós falamos, né, em como usar essa palavra. Apreciando, apropriando e aplicando. E a segunda, né, o povo de Deus ao redor de nós. Então vamos lá o que está escrito no texto. Vamos lá ao texto. Eles desagradaram a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma vão sempre completando a medida dos seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. A prova de que os tessalonicenses tinham recebido verdadeiramente a palavra podia ser vista na sua disposição de passar por aflições em prol da sua fé. Resposta essa que colocou lado a lado com outros cidadãos. E na realidade, né, com o propósito de Jesus, que relata então Howard Marshall. Quando nós estamos passando por uma tribulação, somos levados a pensar que estamos sozinhos e que nosso sofrimento é o maior do mundo. Mas nós precisamos fazer o quê, gente? Levantar os olhos e saber que existem outras pessoas passando pelo mesmo tipo de sofrimento que nós estamos passando, ou até mesmo pior do que o que a gente tem passado. Mas é Deus quem nos sustenta, e Deus sempre vai nos sustentar. Paulo está aqui encorajando
esses cristãos, né? Olha aqui, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo. Eu tinha lido errado, tá? Das igrejas em Cristo. Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Amém? Então aqui é o texto, né? Que é o que eu estava falando com vocês. A respeito do povo de Deus ao redor de nós. Então, o apóstolo Paulo, ele está encorajando, ele está mostrando como aquelas pessoas foram corajosas, como foram corajosas mediante a toda a perseguição que estavam sofrendo. Wellington, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que a palavra de Deus te ensina em como viver em um ambiente hostil, em como viver em meio às tribulações. Amém? Existem pessoas, existe a janela chamada janela 1040. Você quer saber um pouco mais sobre isso? Entra no site portasabertas.org. Você vai saber que existe uma lista com 50 países que mais perseguem os cristãos. E vai entender ali que muitos desses nossos irmãos sofrem coisas horrendas, são perseguidos, são presos, são hostilizados, são torturados e muitos deles são até mortos por causa da fé. O Wellington não sabia que isso acontecia. Acontece. Nesse momento existem pessoas que estão sendo perseguidas. Só para você ter uma ideia, se eu não me engano, no ano de 2016, cerca de 240 milhões, 220 ou 240 milhões de pessoas foram perseguidas por causa da sua fé. No ano de 2020, olha só, 2020, nós já estamos em 2023. No ano de 2020, esse número saiu e isso deu um salto de 220 para 340 milhões de pessoas que são perseguidas todos os dias por causa da sua fé. Tá bom? Então o número vai sempre aumentando, vai sempre aumentar esse número. Só o que eu preciso entender? Cara, olha, vamos lá. O que a Bíblia me ensina? Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que ter discernimento, eu tenho que ter coragem, ousadia. Eu não posso desistir. E o apóstolo Paulo está mostrando para nós o que aquela igreja faziam. Eles não somente observavam a palavra, mas eles imitaram Jesus. Jesus não sofreu, Jesus não foi para a cruz, eles entenderam o sofrimento. E eles foram fiéis até o fim. Amém? Eles foram fiéis a todos os momentos. Então eles imitaram não apenas Paulo e o Senhor Jesus, mas também os crentes de Jerusalém que sofriam perseguição. Amém, amados? Então vamos lá. E a terceira coisa aqui, a glória de Deus diante de nós. Então nós vimos o povo de Deus ao redor de nós que sofre, que é perseguido. Então não adianta, mas só eu sou perseguido, só eu sou censurado, só eu sou maltratado. Não. Existem milhares de pessoas, milhões de pessoas espalhadas no mundo que sofrem perseguição e coisas até piores do que você. Então, esteja alegre, esteja pronto para o sofrimento, esteja pronto para a tribulação, esteja pronto para aquilo que Deus vai colocar a você. Porque tudo isso, todo esse bolo, vai provar a tua fé. Vai manifestar em você uma... Lembra do que eu falei no início? Um couro. Vai colocar em você um couro. Em que depois, muitas coisas na sua vida, aquilo que te abalava, passa a não te abalar mais. Porque você aprendeu a vencer. Amém? Diante de todo esse cenário de perseguição do qual você passou. E por fim aqui, né? A glória de Deus diante de nós. Versículo 17 e 20. Dessa forma, vão sempre completando a medida que seus pecados sobre eles finalmente vê a ira, perdão. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria, né? Então, a escatologia para Paulo nunca foi o tema de especulação acadêmica. Ele sempre trouxe aquilo para uma realidade, prático, aquilo que ele estava vivendo no momento.
Então ele não era uma coisa do futuro, era aquilo que estava acontecendo ali. Ele já estava vivendo o Apocalipse, já estava vivendo esse cenário de perseguição, de loucura. Amém? E para isso, ele falava, bom, se eu já estou vivendo, né, nesse Apocalipse, eu preciso pregar a palavra, discipular as pessoas e ensiná-las a viver nesse período de perseguição. Entende o que eu estou falando? Então ele não estava esperando quando as coisas acontecem. Não, ele já estava vivendo na prática como se estivesse no Apocalipse. Tá? O que você quer dizer com isso, Hérito? Esteja vivendo na prática como se a gente estivesse no Apocalipse. Amém? Vivendo mesmo. Lendo a palavra, ministrando a palavra ao teu coração, buscando Deus, se aproximando de Jesus Cristo, porque os dias são maus, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana, então esteja sempre pronto, tempo e afora do tempo. Amém? Nós lemos isso aqui. Tá? Ele não tinha pressa para deixá-los, mas ânsia para estar com eles. Embora não pudesse haver nenhum encontro face a face com seus filhos na fé, não deixavam de estar bem perto deles nos seus pensamentos e sentimentos, longe da vista, mas não longe do coração. Os crentes eram considerados como coroa e a sua alegria, como a sua coroa e sua alegria. Paulo via o pastoreado como um campo de batalha espiritual. Amém? Então, o que nós vemos aqui, que o apóstolo Paulo, ele encorajava pessoas como pastor, né? Ele gostava do cheiro das ovelhas, ele gostava de estar com as pessoas, ele tinha prazer em estar com seus irmãos na fé, ele tinha prazer em estar com seus filhos, com as ovelhas dos quais Deus colocou sobre a sua responsabilidade. A alegria do apóstolo Paulo como pastor era de estar próximo daquela igreja, ele amava aquelas pessoas. Um bom pastor ama as suas ovelhas, um bom pastor dá a sua vida para as ovelhas, para que elas possam se sentir não somente amadas. Aqui eu não estou falando de bajulação, tá? De pastor ficar, porque às vezes a pessoa confunde, fala, poxa vida, mas o meu pastor, ele não fala comigo todos os dias, o meu pastor não me liga para saber como é que eu tô, eu tive dor de barriga e o meu pastor não liga. Não, não é isso, o pastor não é babá, o pastor não é só babá, amém? Eu sei muito bem o que eu estou falando, eu vivi isso na prática, eu aprendi isso a ser um pastor e a ser uma ovelha. O que de fato eu posso esperar da minha liderança, o que de fato eu posso esperar do meu pastor e o que eu posso entregar para as pessoas que estão abaixo de mim. Eu aprendi tudo isso, amém? Não somente na palavra de Deus, mas aprendi na prática. Deus me colocou no campo para poder aprender. Então não pense que é fácil. É uma jornada que se aprende. O apóstolo Paulo viu isso. E por isso que eu me espelho muito nas histórias do apóstolo Paulo, né? Então, eu observo muito o que o apóstolo decidia, o que ele fazia, para que eu consiga colocar isso no meu pastoreado, no meu pastoreio. Tá? Então, Paulo gostava do cheiro da ovelha. E depois, Paulo via o pastoreado como um campo de batalha espiritual, enfrentando não apenas perseguição visível, mas também resistência invisível. Vocês viram lá? Ele queria visitar, não um, mas duas. Mas quem foi que impediu? Satanás. Por meio de quê? Da perseguição, por meio de problemas. Ele não podia estar em determinados lugares, porque senão ele seria preso, ou ele seria assassinado. Então ele não poderia estar em alguns lugares, porque Satanás estava fazendo de tudo para poder destruir a vida dele. Então, qual é o papel do diabo nisso tudo? O papel do diabo é impedir o avanço da igreja, é impedir o avanço do ensinamento na prática da palavra, impedir com que a palavra, a verdade bíblica, esteja alcançando o seu coração. Amém? Esse é o papel do diabo, é isso que ele quer fazer. E ele quer te destruir completamente, só que a gente não pode ceder. Amém? A gente tem que avançar, tem que ir para cima. Ele vai se levantar, mas o lugar dele é no inferno. O lugar dele é debaixo dos pés de Yeshua HaMashiach. Amém? E no tempo oportuno, nós vamos sim, de fato, pisar de vez na cabeça desse Satanás e nós vamos colocar ele no seu devido lugar para sempre e nunca mais vai atormentar as pessoas. Amém? A palavra que Paulo usou foi enekopten, tá? Enekopten, que significa cortar e impedir, tá? E-N, E com acento, K-O-P-T-E-I-N, tá? Enekopten. Tá bom? Que significa cortar e impedir. É a palavra técnica que expressa o bloqueio de uma estrada para frear a marcha de uma expedição. Olha só que legal. Então ele está trazendo um exemplo para que as pessoas pudessem entender que Satanás estava colocando barreiras na frente para que ele não pudesse avançar e estar diante daquelas pessoas.
Então, nessa mesma linha de pensamento, Fritz Heinicke, ele afirma que a palavra era usada originalmente para obstrução de uma estrada para torná-la intransitável e, mais tarde, foi utilizada para indicar uma ruptura nas linhas do inimigo. Amém? Então, o apóstolo Paulo estava usando aqui uma metáfora militar, que também, né, era empregada no sentido atlético, de cortar alguém durante uma corrida, impedindo com que essa pessoa pudesse chegar no lugar que ela deveria estar. Satanás sempre vai tentar colocar obstáculos no nosso caminho, obstáculo no teu caminho, obstáculo na igreja, para que a igreja não avance. Amém? Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado com os burburinhos dentro da igreja, com as conversinhas fiadas, com esse negócio, esse papinho de criar grupo para ficar falando mal de pastor. Se você participa de grupo do WhatsApp para falar mal do teu pastor, da tua liderança, pelo amor de Deus, para com isso, saia. Se você não concorda com algumas coisas com a tua liderança, vá conversar com o teu pastor, cara. Amém? Muitas vezes, eu vou falar para você o que eu vivi. A gente que está cuidando de igreja, a gente não tem olho de aranha. Sabe o que é olho de aranha? A aranha tem olho aqui. Ela consegue olhar, ou o olho de camaleão, né? Que roda, vai rodando para lá e para cá. A gente não tem olho desses animais. A gente tem um olhar, muitas vezes, que a gente para focar em algo e a gente acaba esquecendo certas demandas. E a gente precisa dos nossos filhos na fé para nos alertar muitas vezes, puxar nossa orelha. Amém? Com amor, com zelo. Agora, você imagina, você cria um grupo, ou você participa de um grupo que vive falar mal da tua liderança, você está mais fazendo o papel do diabo e impedir o avanço da igreja do que fazer com que a igreja seja uma igreja saudável. Então, se você participa disso, fuja o quanto antes. Amém? Por quê? Porque Satanás resiste à obra de Deus. Tá? William Hendricks, sobre esse ponto, ele diz o seguinte, ó: Satanás impedia que os missionários levassem a bom termo o seu regresso a Tessalônica. Exatamente como é que Satanás fez isso? Porventura, influenciando as mentes dos politarcas de Tessalônica, de modo que levasse Jason a perder a sua fiança. Tá? Lá em Atos capítulo 17, versículo 9, eu já falei isso nas primeiras aulas aqui sobre Jason, tá? Caso os missionários voltassem, ou trazendo de outra parte um continente suficiente de dificuldade, de modo que nem Paulo sozinho, nem todos os três tivessem como regressar. Vamos lá, acho que aqui é uma pergunta, né? Mas é grande, então eu não entendi que era uma pergunta. Porventura, influenciando as mentes dos politarcas de Tessalônicas, de modo que levasse Jason a perder sua fiança, caso os missionários voltassem, ou trazendo de outra parte um contingente, acho que está errado aqui, mas tudo bem, um contingente suficiente de dificuldades, de modo que nem Paulo sozinho, nem todos os três tivessem como regressar? Realmente nós não sabemos, ou seja, entendi. Realmente a gente não sabe como que Satanás fez todas essas artimanhas, como que ele usou meios para impedir com que a igreja pudesse avançar. Entendi agora, tá? Além do mais, isso não tem importância. O fato, por si só, de que Satanás exerce poderosa influência nas atividades dos homens, especialmente quando se esforçam para promover os interesses do reino de Deus, é suficientemente claro à luz de outras passagens. Jó, capítulo 2, versículo 6 e 12, né? Você está vendo ali quando Satanás está diante de Deus tentando impedir. Jó, Zacarias, capítulo 3, versículo 1 e Daniel, capítulo 10, versículo 10 ao versículo 21. Tá? Nada obstante, Deus reina sempre de forma suprema, soberanamente transformando o mal em bem. Ainda quando o diabo tenta desfazer o caminho, estabelecendo mentira, bloqueando assim aparentemente o nosso avanço. O plano secreto de Deus jamais é frustrado. Satanás pode interromper-nos, impedindo-nos de realizar o que, por um momento, nos parece o melhor. Os caminhos de Deus, porém, são sempre melhores que os nossos. Ou seja, não adianta Satanás tentar impedir o avanço da igreja. Ela vai avançar. E quanto mais bate na igreja, mais a igreja cresce. Amém? E aqui Paulo olhava também para cada filho na fé como uma coroa a receber Cristo na sua volta. Amém? Paulo não apenas declara o seu amor público pelos crentes, mas também se alegra por pensar no dia de Cristo
e lembrar que cada crente que ele ganhou será como uma coroa de vencedor. Ou seja, cada pessoa que você prega, cada pessoa que você discipula, o que é discipular? É trazer a ovelha para perto. Isso é que muitas igrejas precisam fazer. Amém? A gente não pode deixar de lado o trabalho do discipulado. Discipulado é você trazer a ovelha para perto, é trazer os seus filhos na fé para perto e ensiná-los com a palavra, ensiná-los com a vida, é educá-los até que eles se transformem em quem? Em discípulos. Discípulos de quem? Meus discípulos? Não, tem igreja que faz isso, tem os seus discípulos, e é inevitável também, né? Você cuida de uma pessoa, você cuida de um irmão, essa pessoa, obviamente, ela vai se ver como um discípulo seu, né? Mas ela pode ser seu discípulo, pode ser teu filho, não importa o tipo de nome que você vai dar. O que você precisa entender como líder é trazer o discipulado para dentro da tua casa, discipular suas ovelhas, treinar suas ovelhas, capacitar suas ovelhas, para que elas não fiquem perdidas. As ovelhas, obviamente, estou falando aqui, é dos membros da sua igreja, da sua congregação, ovelhas de quem Deus colocou no seu pastoreio para você cuidar. Amém, gente? Então nós precisamos não apenas aguardar a segunda vinda de Cristo, mas também ganhar outras pessoas para que a gente apresente os mesmos no dia em que o Senhor chegar, no dia que o Senhor voltar. No grego, existem dois termos distintos para descrever coroa. Um é diadema, usa-se quase exclusivamente para a coroa real. O outro é stephanos, quase exclusivamente para a coroa de um vencedor, em alguma lide ou competição atlética. Aqui Paulo utiliza stephanos. Paulo via os crentes de Tessalônica como a sua coroa. A maior glória de um crente não é conquistar riquezas, mas é ganhar almas. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Provérbios 11, versículo 30. Eu quero encerrar essa aula de hoje. Hoje a gente passou um pouquinho, né? Deu 41 minutos, vai chegar quase 45 minutos de aula, mas eu quero dizer para você que a nossa coroa, a nossa conquista, o sucesso da sua chamada ministerial, o sucesso da sua vida ministerial não é aquilo que você conquista, entende? Porque isso faz parte de todo um processo. Ué, então é errado conquistar, é errado eu ter riquezas. Não, mas o maior sucesso que nós temos é entregar para Deus vidas transformadas, vidas curadas, saradas, discípulos, ruios, né? Filhos amadurecidos perante o Senhor. Essa é a maior coroa que nós vamos receber. Como eu disse aqui, stephanos, é a coroa que Paulo estava usando. Então, Paulo foi um pastor amoroso. Assim como ele foi uma mãe amorosa, ele foi um pai exemplar, e ele converge aqui agora como quem? Um pastor amoroso. Que Deus abençoe sua vida, espero que você tenha gostado. Se você está comigo até o final, deixe seu comentário, tá bom? Comente aqui embaixo. Fale alguma coisa, né? Comente algo, curta esse vídeo, compartilha para quantas pessoas você puder. Não se esqueça, se inscreve no canal, me segue aí o Wellington Santos, a Liber Mídia nas redes sociais, ajude a gente a ter mais disposição para trazer todo esse conteúdo que não é barato, é um conteúdo riquíssimo que eu estou trazendo para vocês. Amém? Então, um grande abraço, que Deus abençoe e até amanhã, que já vamos então começar com a leitura do capítulo 3. Um abraço e Deus abençoe.